Já está no ar o programa Nossa Rosa. A internet deu assim uma queda, mas se levantou de novo. Shalom, Ruth. Shalom. A internet ela é assim, ela tem direitos legais de ficar de pé, cair, deitar. Mas a gente começa esse dia agradecendo ao Hashem. Nós temos uma oração assim. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam, bendito és tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica com os teus mandamentos, ordenaste da tua Torá ensinar e praticar. Eu venho a ti nessa manhã te pedir que tome o primeiro e último lugar no coração daquele que está assistindo o programa Nossa Terra e que tua bênção venha alcançar essas vidas e que tudo que nós falarmos aqui da tua palavra fique nos corações, trazendo paz, alegria, felicidade, prosperidade financeira, espiritual e material e familiar. Então, desde já, aqueles que estão assistindo o programa, que a bênção do Eterno, do Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, esteja sobre sua casa, sobre sua vida, sobre seus negócios, tudo que você tiver para empreender, né? Seja um grande empreendedor e vencedores em todas as coisas. Baruch Hashem. Bonito isso, né? Baruch Hashem. Essa oração bonita. Então, um abraço bem forte para todos aqueles que estão ligados com a gente lá na roça, o pessoal da roça, da fazenda, do sítio, da granja. Mas nessa manhã maravilhosa, Ruth, nós queremos assim também trazer como forma de bênção para a dona de casa, né? Dona de casa, a gente agradecer a participação da dona de casa no programa Nossa Terra, que todas as donas de casa, que é a rainha do lar, receba as orações e as pregações, os ensinamentos desse programa Nossa Terra, que é gravado, feito aqui, produzido no sul do Pará, cidade mais linda e querida e turística, que é Marabá do Pará, né, Ruth? Mas aí vamos começar pela bênção da manhã, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. E diz assim, a bênção da manhã, do nosso livro de Sidu, que diz assim: Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste escrava. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste homem. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que me fizeste conforme a sua vontade. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que abre a vista dos cegos. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que veste os desnudos. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que dá liberdade aos prisioneiros. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que ergue os abatidos. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que provém a todas as minhas necessidades. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que dirige que cinge de força a Israel. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que coroas de glória a Israel. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que dá vigor aos cansados. Baru. Bendito sejas tu, Eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o som dos nossos olhos, dormência de nossas pálpebras. Seja a tua vontade, Eterno, nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua Torá, faz-nos apegar-nos a teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova e do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, de maus amigos. Faz com que nos apeguemos ao bom impulso, aos bons atos, e obriga nosso impulso a servir-te. Faz com que achemos hoje e todos os dias graça, misericórdia, piedade aos teus olhos e aos olhos de todos que nos vê. Concede-nos bondade generosa. Bendito sejas tu, Eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Não fecha não.
O que eu acho interessante, Ruth, essa oração, todas as orações de hebraica, ela começa com Baru, né? Baru, Baru. bendito, né? Tudo é Baru bendito. é o único povo na Terra que está sempre bem dizendo ao Eterno, né? Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ha'ivrim. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam mabisi yarumim. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam mati azurim. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Essa frase, Ruth, aqui, ó. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam. Ela é uma frase primária da oração. Por exemplo, Baru atah Adonai Elohim melech haolam, traduzindo, bendito seja tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que abre as vistas do cego. Aqui nós podemos ver, Ruth, que a oração que é feita para o Hashem, pelo povo do Eterno, sempre é endereçada somente a Ele. Nós não pedimos para alguém ir falar por nós lá em cima. Nós não pedimos para um anjo, nós não pedimos para um espírito de luz, nós não pedimos para um iluminado, não, de maneira alguma. De maneira alguma. Porque quando você fala Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu benevotav, porque aí vem. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que abre a vista dos cegos. Então, a força dessas orações em hebraico, ela tem o poder primordial de afastar forças negativas que atuam sobre a mente humana. Então, aqui, ó, está falando, bendito és tu, eterno nosso Deus, né? O eterno nosso Deus, Rei do Universo, que abre as vistas do cego. Isso aqui é milagre. Bendito és tu. Por que o povo judeu ora sempre bendizendo ao Eterno? Porque lembra-se dos seus feitos. E nós, Ruth, quando nós vamos orar, as pessoas de outras nações, quando vai orar no sentido só de pedir. Me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo. Fazer uma campanha. Aí me dá isso, me dá isso, me dá aquilo. Então, aqui nós temos uma lição pelo Sidu completo que deixei, né? Então, aqui, essa oração da manhã é chamada Shacharit. Shacharit. Quando se trata Shacharit, já sabe que é a oração da manhã. E essa oração da manhã, todos os dias, o judeu ora. Por que esse livro de oração chamado Sidu completo? Tradução e transliteração para o português. Porque as orações desse livro, Ruth, substitui o sacrifício que se fazia no templo. Que sacrifício se fazia no templo? Sacrifício de animais. Então, quando houve a destruição do segundo templo, lá em Jerusalém, as autoridades, os rabinos da época, os sacerdotes da época, reuniram com as autoridades do templo, já não existia mais o templo. Então, eles se reuniram em certos lugares e fizeram uma concordância aqui na terra que foi ligada ao céu, que seria, não podia mais fazer sacrifício, não se pode fazer sacrifício de animais até hoje. Por quê? Não tem o templo, né? Nem tem um sacerdote. Nem tem um sacerdote. Aí, por exemplo, a figura do sacerdote ela vai aparecer quando for construído o terceiro templo, né? E aí volta o sacrifício. As profecias bíblicas dentro da Bíblia, que eles chamam de Velho Testamento, lá diz que o Messias que virá, irá fazer sacrifício de ação de graça. Quer dizer, um tipo de um sacrifício que ele vai fazer de agradecimento ao Hashem pela construção do terceiro templo. Ele vai fazer sacrifício, há dias de sacrifício que vai acontecer quando o terceiro templo estiver erguido, mas as orações que serão usadas dentro do templo serão essas. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu benevotav. Quer dizer, quando você vai beber aqui é o meu chá de alho com limão e água, né? Então, todo dia vinagre, essas coisas. Aí, para a gente santificar, o que a gente faz? Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu. Aí a gente fala, né, o alho,
água de alho, o chá que você vai tomar. Tudo tem que ser, tudo que o judeu come, tudo que ele se alimenta, ele come ou bebe, tem que haver essa oração. Isso é a cultura judaica, é o que é ensinado para as nossas famílias, nossas crianças, desde o início de cada vida, a criança aprende a agradecer ao Hashem, o alimento, a água, tudo aquilo, até a roupa que é dada, é feita essa oração, Baruch Hashem. Baruch Hashem? Aí, Ruth, aí vamos começar. Mas é interessante, né, Ruth? Compre um Siddur desse, você que é interessado em religião. Não importa a tua religião, não. Você está orando para quem? Para o Eterno, Criador de todas as coisas, né? Então, somente Ele é adorado, admirado, e é com Ele que tudo corre bem. Baruch Hashem. Agora nós vamos para a Torá. Mas enquanto você acha aí a Torá, eu vou mandar aqui os meus abraços aqui para quem? Para a cidade de Marabá. Todos os moradores do município de Marabá, um abraço bem forte. Também para o pessoal da minha querida São João do Araguaia, para a prefeita, que é minha parenta, né? Também para todos os vereadores ali da Câmara Municipal de São João do Araguaia, também para os moradores, os vereadores da cidade de Marabá, o presidente da Câmara, todos, ao prefeito municipal, o doutor Sebastião Miranda, né? Um abraço para ele, toda a família dele, Félix Miranda, essa turma todinha. Mas também o pessoal da Rede TV, Zé Filho, aí, João Freitas, todos que fazem a Rede TV. Eu quero mandar um abraço bem forte, porque é interessante. Já fiz parte da Rede TV, já trabalhei na Rede TV muitos anos atrás. Um abraço bem forte, pessoal de Nova Ipixuna, Jacundá, Bom Jesus do Tocantins, Rondon do Pará e da cidade querida do Maranhão, aí, uma princesinha que é São Pedro da Água Branca, né? Um abraço para todos vocês que estão ligados com a gente, pessoal da Carne de Sol. Aí, meu amigo, depois de Bom Jesus Tocantins, tem entrado lá direito, que é a Carne de Sol, para essa cidade lá do Maranhão, que é São Pedro da Água Branca. Puxa, vamos começar o programa. Baruch Hashem. Nós estudamos ontem até onde Jacó ele disse para Labão: se por favor tenho conseguido graça a teus olhos, pois adivinhei que me bendiz o Eterno por tua causa. Quer dizer, o Labão disse que não era para ele ir embora, que por causa de Jacó o Eterno tinha abençoado ele. Que está no versículo 27 do capítulo 30. E aí no versículo 28 a seguir diz assim: e disse: declara teu preço para mim, que te darei. E disse: tu sabes que eu te servi com teu gado, estava comigo. Os poucos tinha antes de mim, e cresceu em grande número. E te abençoou o Eterno por minha causa. E agora, quando trabalhei também para minha casa. E disse: que te darei? E disse Jacó: não me darás nada. Se fizeres isso para mim, voltarei a apacentar tuas ovelhas e guardá-las. Passarei por teus rebanhos hoje, separando deles todo cordeiro pintado e malhado, e todos os cordeiros marrom e vermelhado, entre os carneiros, e todo malhado, pintado entre as cabras, será o meu preço. A minha justiça responderá por mim no dia de amanhã, quando se falar sobre o meu preço diante de ti. Tudo que não for pintado e malhado nas cabras marrom, avermelhados nos carneiros, foi roubado por mim. E disse Labão: sim, oxalá seja como tua palavra. E tirou aquele mesmo dia os bodes listrados, malhados, e todas as cabras pintadas e malhadas, e todos aqueles que havia branco, e todos marrom avermelhado nos carneiros, e deu nas mãos de seus filhos. E pôs distante de 3 dias da jornada entre ele e Jacó. E Jacó apacentava o rebanho de Labão, os restantes. Tomou Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de castanheiro,
descascou-as em listras brancas, descobrindo o branco das varas. E fincou as varas que descascou nos tanques, nos bebedouros aonde vinha o rebanho beber, em frente às ovelhas, e concebiam quando vinha beber. E conceberam as ovelhas por causa das varas, e pariram crias listradas, pintadas e malhadas. E Jacó separou os carneiros, e pôs na frente as ovelhas, a listrada, e todas as marrons avermelhadas do rebanho de Labão. E pôs ele seus rebanhos separados, e não os misturou com os rebanhos de Labão. E foi que cada vez que concebia as ovelhas, no seu tempo, punha Jacó as varas aos olhos das ovelhas nos tanques, para que concebessem pelas varas. E quando tardavam as ovelhas, não punha. E eram as tardias para Labão, e as normais para Jacó. E fortaleceu-se o homem mais e mais, e teve muitas ovelhas, escravos, camelos e jumentos. Como é grande, eu vou ler só até aqui. Nós vamos para os comentários que diz assim. Aqui a gente viu que a fé de Jacó, ele fazia através das varas que ele tirava. Se ele queria que nascesse ovelhas brancas, ele descascava aquelas varas. Né? Vamos para o trocadilho aí, como é que foi feito. Como é que foi feito o contrato do negócio? Porque, Ruth, deixa eu só contar uma historinha em cima disso. Se existe uma concorrência na cidade para uma prefeitura, para uma empresa, para o Estado, de algum grande serviço. Aí o dono de uma empresa, assim vamos supor que ele tenha a sua empresa que presta serviço à prefeitura, ao governo estadual, federal. Aí ele quer entrar na concorrência, nessa concorrência. Então, se é um judeu que entra, mas aí, vamos supor assim, existe vários tipos de concorrência. Ele pode ganhar 100% a concorrência e para a empresa dele prestar aquele serviço. As outras empresas ficarão de fora. Mas existe outro tipo de contrato que eles fazem assim. Você vai entrar na concorrência. Se você ganhar, aí você recebe do serviço 100%, você é responsável por o serviço 100%. Agora, você tem que tirar uma parte para ser dividida a as empresas que perderam, para que todos fiquem ganhando na história. Aí, esse que ganhou, ele fica com mais de 51%, pega aqueles 49%, divide entre as empresas que perderam. Todo o negócio do judeu, do povo judeu israelita, é assim, se tiver um comércio, um varejista, vamos supor, de informática, material de informática, se você vê 10 comércios no mesmo sentido, vendendo o mesmo produto, a que vende mais? A do judeu. Por quê? Porque em toda concorrência que eles entram, eles têm que ganhar de 50% a 70%. E o resto fica para as outras empresas. Então, o que é isso? É um compromisso que o Hashem tem. Por que o judeu ganha dinheiro? Por que o israelita... você não vê israelita paupérrimo, você vê sempre o israelita por cima. Porque a Bíblia diz que serão cabeças e não caudas. Os maiores bancos do mundo de quem é? Do povo israelita. As maiores empresas de informática do mundo, de quem é? Do povo israelita. Então, aqui nós vamos ver uma coisa. Aqui está um homem que precisa do emprego, que precisa de trabalhar, mas o seu pagamento não é dinheiro. O trabalho que ele ia fazer, ia receber como pagamento, por exemplo, assim, se tivesse 100 ovelhas brancas, o pagamento dele seria aquela que saísse listada com marca, manchas, de outras cores,
Então, aquele que era o pagamento dele. Então, aí ele tinha que usar o quê? De uma fé. Essa é a fé que o judeu usa para conquistar. É chamar à existência aquilo que não existe no mundo material, mas no espiritual já existia. Então, ele chama e, de repente, aí começa de 100 ovelhas, começa a aparecer 30 ovelhas malhadas. Quando nasce, já nasce malhada. É o salário dele. Aí o patrão dele, que era malandro, como é que pode? Hã? Como é que pode? Se aqui as ovelhas são puras, todas lã branca, como é que aparecem as malhadas agora? Mas aí a Bíblia explica como é que ele fez. Não foi simpatia, não foi mágica, mas foi uma fé que se faz, uma ação para ter uma reação. Então, é por isso, esse é o segredo, um dos segredos do povo judeu em Ricá, é porque tem esse segredo da multiplicação. Baruch Hashem, chamar a existência aquilo que não existe no mundo material. A gente sabe que... Shalom, bom dia, Eliane. Que diz assim, que o próprio Labão, ele viu que através de Jacó, ele foi abençoado. Jacó mesmo diz assim, quando eu cheguei aqui, a tua ovelha era pouquinha, mas através de mim aumentou, né? Aí ele disse assim, ele faz o preço. A minha esposa, escuta, minha esposa, ela diz assim, onde chega o justo? Chega a benção. Chega a benção. Então, Jacó era o quê? Um justo. E como é que o pessoal chama ele de ladrão, chama de trapaceiro? Isso aí é quando a pessoa não conhece a história. Não conhece Bíblia. É. Porque quem conhece Bíblia não vai chamar ele, porque é uma falta de respeito, de honra. Já pensou você esculhambar com um patriarca? Porque é um patriarca. Jacó é um dos homens mais ilustres da terra, porque ele foi pai das 12 tribos de Israel. Ele é respeitado. A Bíblia, quando fala, depois da morte dele, a Bíblia fala dele como se ele estivesse vivo aqui no nosso meio, fisicamente. Você vê o tanto que ele é honrado. Aí ficam os despregadores da palavra de Deus aí, pregando, esculhambando, como se ele fosse alguma... Quando você vê alguém falando mal do outro, é porque ele não presta. Porque quem presta faz é orar pelo outro. A gente vê que aqui o próprio trapaceiro, que era o sogro dele, Lavan, ele viu que através de Jacó ele foi abençoado. O Eterno abençoou ele. Porque ele que movimentava, ele que fazia, ele que... A gente vê que vários exemplos aqui, a gente vê de Jacó, a gente vê de José quando ele chegou no Egito. Você vê de Isaac, que Isaac era abençoado e aí expulsaram ele de lá, porque tudo que ele plantava multiplicava centuplo, né? E expulsaram ele porque ele estava crescendo muito na cidade, mas quando viu que ele saiu, a benção foi junto. Aí o rei lá foi buscar ele de volta, né? Ruth, deixa eu falar uma coisa aqui de uma igreja... E aí, meu filho, tudo bom? Shalom. Oi? Shalom. Deixa eu falar uma coisa aqui de uma igreja cristã. Uma mulher fundadora de uma igreja cristã do século passado, do século atrasado, eu li a história, porque a gente dentro do judaísmo, a gente lê a história de todos os movimentos de religião na Terra. Quando você estuda judaísmo, você começa a aprender algumas coisas das religiões. Quando você está na Cabala, você é obrigado a aprender e conhecer todas as religiões, conhecer todo tipo de demônio, todos os espíritos que agem, que não agem e tal. Isso é Cabala. Agora, aconteceu, que aquela mulher chamada Ellen Gold White, que foi a fundadora da... Ele diz que, junto com Guilherme Miller, foram os fundadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aquela mulher, na história dela, eu tinha em DVD, mas eu emprestei para os irresponsáveis, nunca devolveram. A história de Ellen Gold White, quando você assiste o DVD, a história dela mesmo, tudo que ela plantava, tudo que ela... quando ela fazia as suas plantações no seu quintal, que o quintal dela não era só um quintal, era um sítio, bem dizer. De tudo tinha. Tudo que ela plantava crescia além do normal. Né? Tudo que ela plantava. Então, quando a pessoa
ela tem uma comunhão com Hashem, com o Eterno, com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, as coisas na mão dela, a tendência é multiplicar, não diminuir. Então aqui nós estamos vendo que alguém que foi trabalhar para outro alguém, mas que precisava produzir algo impossível. E conseguiu através da fé e da santificação do Hashem, no Eterno Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? É isso que é o segredo do judeu, buscar no Eterno a sua bênção e permanecer a bênção, porque a bênção de Deus, quando ela vem para nós, a gente só perde se quiser. Porque o justo ele é justificado pela lei, não só pela fé, mas ele tem que fazer ou cumprir os mandamentos todos direitinho. Se não, ele diz, eu não consigo, mas vá tentando, até que um dia você faz certo, né? Assim também era Jacó. E tudo que ele fazia prosperava. Tudo que ele pedia para o Eterno abençoava, mesmo sem falar com ele, né? Mas tudo que Jacó pedia para ele, ele dava. Aqui no versículo 27 diz assim, me bendizeste o Eterno por minha causa. Aqui o próprio Labão, ele fala isso, né? Aí mas esse Labão, ele não era peça boa, não. Não, ele era idólatra, trapaceiro. Esse sim, esse era perigoso. Era, mas ele só foi abençoado porque o justo estava na casa dele. Porque e tudo era na mão do justo, né? O pecado de Jacó foi obedecer sua mãe. Mas a Bíblia diz lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Então, se ele não fizesse o que a mãe mandasse, ele estava desonrando ela. Porque o que a mãe queria? Ela queria que permanecesse sua família em santidade, não que caísse na desgraça da idolatria. Aí diz assim, versículo 27, me bendiz o Eterno por tua causa. Oi, pessoal, vamos se inscrever, compartilhar aí, vamos participar do programa. Ei, faça um comentário aí do texto lido, ou você que está com a Bíblia na mão aí. Ei, vamos curtir a palavra de Deus juntos, né? Participe. O israelita tem constituído sempre um fato de progresso e de bênção onde vive. Ativo e laborioso, destaca-se no comércio, na ciência e na cultura. O sultão Bajazet, da Turquia, segundo da Turquia, recebendo os israelitas expulsos do fanatismo na Espanha, em 1492, disse essas palavras. Não considero o rei Fernando de Espanha um homem inteligente, pois enviando os judeus, empobreceu seu país e enriqueceu o meu. Quer dizer, esse sultão Bajazet, segundo da Turquia, ele expulsou, né, os israelitas. Mas o rei Fernando de Espanha, ele acolheu. Então, ele diz que através do judeu, ele enriqueceu o país dele, enquanto esse sultão empobreceu. Foi em 1497. Quando eles foram para a Espanha... 1492. Quando eles foram para a Espanha, Ruth, expulso, chegando na Espanha, o que eles fizeram? Não foi assim, abraçando? O que eles criaram lá dentro da Espanha? Uma cidade chamada Amsterdã. Quando o judeu, em 1650, na época das capitanias do Brasil, foram expulsos 2 navios cheios de judeus lá de Portugal. Portugal expulsou. Eles vieram para o Brasil. Depois quando começou a Santa Inquisição aqui matar o povo judeu, na tal da Santa Inquisição, eles tiveram que fugir, esses 2 navios, mas aí eles já tinham multiplicado, como formiga, sabe? Então, uma parte foi nos 2 navios para uma cidade chamada Amsterdã, lá nos Estados Unidos. Amsterdã era uma cidade lá. Tem Amsterdã da Espanha, mas como eles já tinham saído de lá,
Agora eles já estão caminhando, agora que os descendentes dos judeus da Espanha estão fugindo em direção a Nova York, o novo mundo, que era os Estados Unidos, da época, os Estados Unidos, né? Lá eles criam a Nova York, que é o Centro Mundial Financeiro, que era para ser aqui no Nordeste. Então, Ruth, o que é que nós podemos ver com a história da nação? Porque o Brasil, uma parte dos brasileiros, diz que de 4 brasileiros, 3 é descendente, remanescente judeu e não sabe. Quer dizer, vamos supor assim, 25% dos judeus que sabem que que eles são descendentes, que tem alguma coisa, mas não seguem. 75% dos judeus, descendentes de judeu que está aqui no Brasil, que nasceu, que sou eu, você e outros, eles estão em redil, estão em curral, em religião que não é a religião deles. Porque o judeu, no dia que ele descobre que ele é descendente, remanescente de Israel, ele larga a religião que ele está e volta para a religião dele. Isso é em todos os países onde o povo judeu estava na diáspora, estava seguindo outras religiões e de repente descobriu, não, eu sou descendente. A religião judaica, ela é para os remanescentes, o ascendente. E no Brasil tem muitos remanescentes ascendentes do povo de Israel que ainda não acordou, mas vai acordar. Vai acordar porque a internet, os meios de comunicação estão mostrando aí aqueles que é descendente. Quem não é, não sente nada, Ruth. Não sente nada. Não sente nada. Aqueles que assistem e tem uma coisa com Israel, eu quero conhecer Israel. Você quer voltar para Israel porque você já esteve lá. Você é que não sabe, né? A gente vê muitos exemplos como Abraão. Abraão ele foi criado na idolatria, com o pai fabricando ídolos, tudo. Mas quando ele teve o chamado, ele largou tudo. Você vê Moisés. Moisés, ele era hebreu, mas ele foi criado como egípcio. Mas no dia que ele descobriu que ele não era dali, ele largou tudo. Larga tudo, é a renúncia. Ele era para ser faraó. Se ele fosse olhar para os bens materiais, ele tinha permanecido lá. Olha, Ruth, uma alma judia nasce numa família que não pertence ao judaísmo. Quando ela descobre, ela vê que ela é diferente. Ela é uma ovelha diferente das outras, porque ela pertence à nação. Ela pertence à religião da Bíblia. Aí cabe a ela fazer renúncia ou não. E você vê o exemplo de Moisés, ele foi pelo amor e pelo chamado, né? Porque um homem que vivia em palácios, comendo dos melhores manjares, dormindo em camas com pena de ganso, como eles falavam, como mordomia, para ser o próximo faraó, ele abandona tudo para dormir no meio do templo, às vezes no chão, pisando barro e outras coisas, mas mesmo assim ele não desistiu. Olha, a gente não acredita em tudo na internet, mas eu vi num site na internet um alistamento para jovens para ir servir o exército de Israel. 1.500 apareceu. O que é isso? Aí, Ruth, como nós estamos falando aqui de que aquele que tem um chamado tem que ter renúncia. Eu não era pastor de igreja, eu não fui um dos ganhadores, mais ganhadores de alma daqui da região, que ganhamos, eu e você, nossa equipe de Rosa Saron, desde 1990 que a gente prega na Rádio Itacaiuna, nas televisões, através da internet, tudo. Mas a gente um dia teve um chamado. O chamado, ele traz a renúncia, né? Traz. Se você não renunciar, não tem chamado. Você pode ter chamado, mas não obedeceu o chamado. Tem pessoas que têm o chamado, mas ele fica, minha família, minha casa. A minha mãe não vai aceitar, nem meu pai. Pois é, vai nessa. Outros dizem, não, mas escuta a voz de Deus, escuta a voz do Espírito de Deus. O teu coração, tua alma geme para você praticar o que está. Diz assim, eu só vou se for de avião, para um hotel 5 estrelas. Por exemplo, Moisés não teve isso. Os grandes homens assim, os grandes rabinos, que nós temos vários livros deles aí que a gente estuda e pratica, todos eles eram rabino, mas eles tinham sua profissão. Tinha uns que eram marceneiro, padeiro, até coveiro, rabino coveiro. Porque não se vive no judaísmo, a gente não entra para o judaísmo. Não, eu vou entrar para o judaísmo porque eu vou ser um obreiro, eu vou viver
disso aí. Não é isso assim. Viver Não. da fé e Não. ganha um salário. Né? Você vive para fé. Agora, viver da fé, da grana, não é isso não. O judaísmo não almeja isso não. O que o judaísmo almeja? As profecias de Deus que se cumprem no nosso tempo e o tempo que virá. É isso que o judaísmo vê. E para estar enquadrado com as bênçãos de Deus para o grande dia, é necessário que a gente esteja enquadrado na santidade que a Bíblia estabelece para cada um de nós através do grande, o eterno, o Criador de todas as coisas. Um abraço para você, Vanício Pereira da Silva, e toda a sua família. Bom dia. Aqui no versículo 30 diz assim... Quero mandar um abraço lá para a Altamira, lá para o Lobão, né? O Lobão e o Sheik que estão ligados lá com a gente. Sábado passado a gente estava aqui todo mundo junto e nós já tratamos de viagem em Israel, né? Começaram as primeiras palavras aí para a gente, quando terminar essa guerra, a gente tem o Rabino Rony lá da Academia de Moisés, que eu pertenço há 3 anos na Academia de Moisés, lá de Israel, e a gente vai fazer uma excursão lá, só com o pessoal aqui do sul do Pará, só gente boa, né? Para conhecer, porque se meu povo não conhece a cidade, Ruth, o que vai acontecer? Eles vão ficar no mundo da ilusão. Mas quando vai lá, que vê lá, sente, subir no Sinai, vê o Mar Vermelho, quando chega aqui se torna um grande pregador, porque pisou na Terra Santa, né? E há uma unção. Nós temos gente aqui que congrega comigo que foi em Israel e está aprendendo com a gente. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aí ele diz assim, Jacó, ele diz assim, no versículo 30, pois pouco tinha antes de mim, e cresceu em grande número, e te abençoou o Eterno por minha causa. Tem pessoas que quando ele entra na nossa casa, ou na sua casa, ele de vez de trazer bênção, ele traz maldição, ele traz prejuízo, as coisas começam a acabar. E Jacó não, ele trouxe foi bênção. A casa pode ser o lar, pode ser nossa fazenda, pode ser nossa granja. Ou a empresa. Ou pode ser o nosso eu. O nosso eu. Porque às vezes nós pegamos uma pessoa e traz para dentro da nossa casa, do seio da nossa família. E aí ele vem carregado de coisinha ruim. Às vezes até um casamento, porque você vê que quem casa com homem ou mulheres descendentes dos cananeus, né, de Cã, que era o filho de Jacó, de Noé, que foi abençoado, desculpa aí o erro. De Noa? De Noa. Eles foram amaldiçoados e a descendência dele está aí. Você pensa que acabou? Continua. Assim como de Gigante, assim como de Saul e todos os outros. Eliezer tinha uma filha, queria casar com o filho de Abraão, meu patrão, né? Uma filha bonita, dedicada, mas ela tinha a maldição de hereditária de família, que é descendente de Cã. E tem muita gente aí que... E as pessoas não reparam isso quando vai casar. Aí, quando casa, às vezes a mulher é trabalhadora, o homem põe tudo de água abaixo. Outras vezes é o homem e a mulher bota tudo de água abaixo, né? Então, os descendentes de Cã, Ruth, eles não acabaram. A maldição permanece. Permanece. As pessoas pensam que essas orações que se faz aí quebra a maldição, não quebra não. Alivia. Alivia. Você está cheio da unção, de jejum e oração, aí ora por alguém, alivia. Porque toda oração ela tem seu benefício. Mas dizer assim, acabou a maldição, não. Só se quebrar na raiz. A raiz é o quê? É a maldição hereditária. Às vezes quem pecou não foi eu, quem pecou foi meu avô, meu tataravô, bisavô, lá para trás. Então, essa maldição, a Bíblia diz que ela permanece de geração em geração. Cada geração, seja 40 anos, 160 anos, porque alguém pecou lá, permanece na vida. Ah, não, mas eu estou sem pecado nenhum, porque agora eu sou a nova criatura. Você não é novo, não. Você não... isso é ilusão, não existe. Você continua sendo a mesma pessoa que permanece com a mesma maldição hereditária. Agora, para dar um basta na maldição hereditária, o que Deus deu? Os mandamentos dele para quebrar todas essas maldições hereditárias, que são os estatutos, os mitzvot, ruquis e juízes. Porque a nossa família é comparada a uma árvore. Uma árvore geológica.
Aí a maldição está no pé da árvore. Nós somos frutos, né? Aí vai saindo os frutos, dos frutos tem as sementes, das sementes outros frutos. E assim a maldição vai indo. Se a pessoa não conhecer o Eterno, cumprir os mandamentos, obedecendo, fica difícil quebrar essa maldição, né? Rapaz, eu vi uma crítica na internet, até do Vic Vanini, né? Aquele luciferiano. Ele fala contra os pastores da igreja que tem as cadeiras de plástico. Tu viu, não viu? Aí, Aí, eu digo, a nossa tem cadeira de plástico. aí eu falei assim, eu falei assim, para ti, vamos trocar as cadeiras. Estão dizendo que pastor de igreja de cadeira de plástico não presta, é arranjo. Tá uma crítica danada aí, né? Porque na realidade, Ruth, na época de Jesus, não havia banco não, e nem cadeira. Não havia não. Você vê que tem mesquita que você entra lá, não tem um banco para ninguém sentar. É no chão, né? É no chão, leva A um pessoa tapetezinho leva um aqui, tapete, uma coloca, esteira. se concentra ali. E ali acontecem os milagres, né? Então, cadeira de plástico é para chutar. Até para a pessoa se ajoelhar ou se curvar, tem que ser dificuldade, porque tem, às vezes, o joelho, O cara a fala, barriga não deixa. rapaz, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu não tenho raiva do luciferiano chamado Vic Vanini. Porque quando ele entra para a parte espiritual da Kabbalah, em hebraico e vários idiomas que ele fala, a história que ele conta das nações, das religiões, aí ele leva com sinceridade. Ali. Então, o que é que tem que fazer pelo homem desse? Nós temos que orar para o Eterno mudar o coração dele, porque na realidade ele é um grande pregador, um dos maiores. Ele está desafiando os maiores pastores do Brasil. Tem muito conhecimento dele. E não adianta, se você conhecer só a Bíblia, não vai não, porque você vai perder. Porque quando Deus deu a primeira Bíblia, ele deu a Torá, que são 5 livros. Depois ele deu o Taná. E depois do Taná, ele deu o quê? Ele deu o Taná oral. Quer dizer, essa Bíblia escrita e a Bíblia oral. E esse satanista, ele diz que não gosta nem que chama de satanista, porque Satã não existe, né? Satã é uma mentira. Ele não existe. Aí ele fala da Bíblia oral, mas ele fala o que está escrito. E aí, quem não tem conhecimento da Bíblia, só conhece essa Bíblia pela metade, não bate de frente com ele não, que você perde. Porque, olha, Ruth, o estudo, eu penso assim, que nós se arrependemos de não ter se formado em alguma coisa e tal, mas porque não era vontade do Eterno, senão nós não estávamos estudando Bíblia, ensinando Bíblia como nós estamos. Porque cada um, Deus tem um propósito. A minha missão, a tua missão é no dia você nascer lá em Monte Alegre, em São João do Araguaia, 2 cidades cheias de pedras e cachoeira, e aí nós se encontramos na querida Marabá, e aqui nós constituímos família, tivemos 4 filhos. Mas aí não terminou a nossa missão. A nossa missão ela está em busca da nossa religião, que seria o quê? O judaísmo. Aí peregrinamos numa religião aqui, A, B, C e tal, fomos humilhados. Uma hora as pessoas elogiavam a gente, outra hora apedrejavam. Mas quando chegamos no judaísmo, Ruth, é tudo diferente, mas está escrito na Bíblia. E a gente passou a seguir, e aí nós estamos tendo resultados, já só no ar, nós temos 17 anos ensinando Torá. Baruch Hashem. Vamos para frente, Ruth, vamos falar de Gênesis Bereshit, a Paraxá de Vaeteser. No versículo 30 diz assim, minha casa. Minha casa significa aqui minha esposa e meus filhos. Deduz-se destas palavras que Jacó era um esposo e pai exemplar, né? Ele era um bom esposo e um bom pai, que sempre pensa no bem-estar de sua família. A grande maioria dos judeus, como descendente de Jacó, continuam seu exemplo através das gerações. A gente vê como ele era um esposo e um pai exemplar, que antes de morrer, ele abençoou cada filho. Ele separou até as profissões de cada um, se você for ver.
as tribos, cada uma tem a sua profissão. Foi aí que começou o horóscopo. É. O horóscopo judaico, não é esse horóscopo que as pessoas estão mostrando aí, não. O horóscopo judaico é baseado nisso aí que você está falando, das 12 tribos de Israel. Que cada uma, ele revelou, olha, você é isso, 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 e o animal é esse. Por isso que em horóscopo tem animais. Na China é diferente o horóscopo dos nossos, horóscopo que a gente vê aqui no Brasil. Mas existe uma coisa interessante, que ninguém fala. Mas um dia eu descobri, basta eu ver a ponta da linha, eu vou lá e pego e puxo até saber qual é a linha, para que serve a linha. Eu vi na literatura judaica o rabino que usava cartas de baralho, para a pessoa ia lá com ele consultar, e ele consultava com a carta de baralho. Mas não é esse baralho que nós temos aí, que tem o baralho, vários baralhos, né? Tem baralhos de várias nações, de várias etnias, de várias religiões. O baralho que nós estamos falando aqui, judaico, que o rabino usava, ele era em hebraico. Ele era em hebraico e são 22 cartas, porque o alfabeto, que é o alfabeto hebraico, tem 22 consoantes. Então, pelas cartas, eu tenho esse baralho aqui. Essas cartas, 22 cartas, ali está definido a vida de cada pessoa. Por exemplo, assim, 22 por quê? Porque as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, 22 consoantes, 22 cartas. Cada carta provém o destino daquelas pessoas que estão na presença. Agora, isso aí só crê quem conhece Cabala. Quem não conhece, acha que é feitiçaria, bruxaria, que é não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas não importa o que se acha. É que primeiro veio o baralho judaico. E nesse baralho aí que as pessoas, quando as pessoas vêm, se tem macumba feita para ele, é descoberto no baralho. Se vem, tudo que vier. Então, esse é um baralho judaico de milênios. Nem existiam essas religiões que tem aí, mas já existia esse baralho. Agora, existe o baralho mitológico, existe o baralho cigano, que é o mais conhecido, que as pessoas conhecem o baralho. Existe outros tarô diferentes, mas quando se trata de tarô judaico, trata-se de coisas do hebraico, que vem com a linguagem hebraica. Por exemplo, assim, um baralho com 22 consoantes, cada carta representa uma letra do alfabeto hebraico, e cada carta tem o seu destino e tem a sua vida. Então, existe muita coisa. Vamos voltar para a Gênesis, Bereshit, a Parashá de Vaetecer. Aqui no versículo 24 diz, e chamou o seu nome. A origem hebraica dos nomes dos filhos de Jacó é a seguinte. Porque cada nome, quer dizer, tem um significado, né? E assim o significado dos nomes dos filhos. Muito bem, muito bem. Ruben, Réu, veja, bem filho, né? Simão. Não, vai devagar, assim. A origem do nome Ruben. Réu, veja, bem que é filho, né? Ruben é bem filho. Agora, Simão, Shimon, chamar, escutou. Chamar, escutou. A palavra Shimon, Simão, significa escutar, né? Escutar. Aonde é que está escrito essa palavra escutar, Ruth? Escutou. Não, escutar. Escutou, está escrito aonde? No chamar. Na oração do chamar tem isso aqui. Levi. Pronto, pode dar para frente. É uma das tribos mais admiradas das tribos de Israel, que é a tribo de quê? De Levi, que é onde estão o quê? Os levitas, que são os adoradores que levam a congregação ao Tamid. O Tamid no hebraico significa o momento de adoração ao Eterno. Porque na adoração, Ruth, que os levitas fazem, dentro do judaísmo que se faz, não é pedir, não é oração, não é ficar cantando, não. Eu vou aqui adorar a Deus com hino. Não, você está errado. E você não entende nada de Bíblia, você falar uma coisa dessa em público. E os pessoal que não entende acham que ele está certo. Não. A adoração não tem nada a ver com oração, não tem nada a ver com louvor.
Adoração não tem nada a ver com reza. Adoração é algo que sai do teu coração, pela tua boca e entra no coração de Deus, sem intermediário. Levi. Levi significa acompanhar. Uma pessoa dificilmente pode carregar 3 filhos ao mesmo tempo, né? Porque o Levi, ele vem da tribo de Levi, que é os sacerdotes e as pessoas que trabalham no templo, ele ajuda hoje, a carregar. Hoje eu fico olhando para a cara desses cantores aí que diz que é levita. E se apresenta como levita. E as lideranças religiosas aceitam um troço desse. Mentindo, rapaz. O que engana a si mesmo, engana os outros. Quem é levita, Ruth? Quem é levita? Diz aí, quem é o levita mesmo? É filho de Levi, da tribo de Levi. E essas coisas ruins não são da tribo de Israel. Nem conhece Israel, não conhece nada da Bíblia. Eu sou levita, porque tu canta. Rapaz, o cururu canta, o sapo cururu canta e não é levita. Judá é louvar. Dan, julga-me. Naphtali, insistência. Minha prece foi atendida. Peraí, vamos devagar. Yehudá. Significa o quê? Não, fala aí, eu já falei. falei. Tu falaste aí. Pois é, tá escrito aí que eu li. Yehudá. Significa, deixa eu botar o óculos aqui que as letras são bem pequenininhas. Louvar. Yehudá, Ledodá, louvar. Né? Ledodá, louvar. Levi significa, a tribo Levi, adorar. Judá já é diferente, louvar, cantar. Se uma pessoa que canta bonito, né, que ele se destaca ao cantar, ele não pode dizer que ele é da tribo, não pode dizer que ele é da tribo de Judá. Porque para isso existe uma tabela, uma regra dentro da Bíblia, que você sabe se você é remanescente dos levitas, mas não é Levi. Se você é descendente ou remanescente de Judá, mas você não é Judá. Nós podemos ser a ponta de rama, amar Israel, mas quem é levita, quem é da tribo de Axé, é de Axé. E quem é de Judá, e quem é de Dan, é de Dan. Então, nesse tabuleiro aí, você tem que se procurar onde se encaixar. É isso que nós fizemos, né? Baruch Hashem? Pronto, você pode falar. Eu prometo que não vou lhe interromper. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Só aqui na cadeira, perto de Raimundo. Foi Judá, louvar. Dan, julga-me. Naphtali, insistência. Minha prece foi atendida. Gade, sorte, ventura. Axé, felicidade. Isará, pagamento e recompensa. Zebulon, É a minha. habitará comigo. É porque ela achava que quando ela tivesse esse filho, Zebulon, era Jacó ia morar com ela, né? Que era Leia. Mas Ruth Zebulon foi da tribo de Israel que mais contribuiu para o crescimento da Torá, a divulgação da Torá na sua época, porque eles trabalhavam para manter a outra tribo. Eles entraram em concordância, a tribo de Zebulon e a outra tribo, olha, vocês não vão trabalhar, vocês vão só estudar a Torá. Na escola de quem? De Sem, do filho de Noa. Né? Então, por que que... É aí que a gente se encontra dentro do horóscopo, né? Dentro das promessas de Israel para os seus filhos. Onde é que se encontra, por exemplo? Por que que eu me encontro como um descendente, um remanescente, a ponta de rama da família de Zebulon? É o desejo que eu não tenho nada nessa vida. Tudo, e o que eu tenho é ensinar, é ser um moré, um professor de Torá. Toda a minha riqueza está na Torá. Toda a riqueza de Zebulon estava na Torá, porque o Eterno lhe dava riqueza e eles investiam em outras tribos para estudar a Torá. Que coisa maravilhosa é essa? Então, eu me vejo assim, o meu compromisso é de um moré, todo o tempo, de querer ensinar as pessoas. Sempre quando eu viajava para Nápoles, aí que a gente se reunia com os pastores lá, e eu dar ensinamento para eles, e eles diziam assim, rapaz, o que é lá Marabá? É uma faculdade, é? Porque quando tu chega, toda vez que tu vai para lá, quando tu volta, você tem muitas novidades. E quando eu chegava de lá para cá, eu trazia novidade, porque nós estamos sempre reciclando, sempre aprendendo, sempre buscando.
a gente não tem rotina. Na minha vida não tem rotina. Na minha vida tem o estudo da palavra de Deus, que a Bíblia diz que ela se renova todo dia, então não é rotina. A gente está sempre em evidência. Quando alguém chega para me contar uma novidade, aconteceu isso assim, sabe disso assim, assim, em termos de Bíblia, a gente já está sabendo. A gente já tem informação para passar para aquela pessoa. Então, Zebulon, mas tu não falaste da tua tribo, não deslanchou da tua tribo. Na minha eu deslanchei, que eu tenho que puxar. Eu estou falando só o significado. Ah, muito bem. José. José foi o primeiro filho de Jacó, mas com a Raquel, né? Que ela disse, reconheceu, porque o Eterno abriu a madre dela. Aí depois... Então José era o primogênito dela. Era. Primogênito. Porque Jacó, ele teve 4 primogênitos. Porque ali, por ele ser uma autoridade, ele mudou o primogênito. Ele tirou de Rubem e deu para José. Porque José obedeceu o pai e Rubem não. Aí diz aqui, José... a palavra que vem no meu coração assim, ajude-me em oração, porque a nossa caminhada é muito grande, nosso ministério é muito grande, mas a gente tem que estar sempre nesse sentido de ajude-me em oração. Faça um abrahá, uma tefilá para o programa Nossa Terra, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aí José, a mãe disse assim, reconheceu, aumentou. Aí vem Benjamim, que é Benjamim, né? Benjamim. Benjamim. Ben é filho. E a mim, a mão direita, ou sul, ou dias tardio. Porque foi já o filho, o caçula, filho da velhice, ele disse tardio, né? Benjamim, é bem que é filho, né? Mas da mão, do braço direito. Aí tem uma história também, porque a mãe, ela colocou aqui, não tem. Outro nome que dizia filho das minhas dores, porque ela morreu de parto. Do meu sofrimento. Antes de morrer, ela deu o nome, mas o pai, ele disse, toda vez que chamar esse nome, como ele vai se sentir essa criança? Então ele mudou, botou Benjamim. Mas, Ruth, filho da minha mão direita. Quando nós evangelizava nas aldeias de índio, a gente pôde catalogar os nomes dos índios e a personalidade de cada um que se manifestava. É a mesma coisa que a gente vê na Bíblia no meio do povo judeu. Você vê que as aldeias, elas trabalham debaixo de uma etnia, debaixo de umas ordens, da organização. Há o administrador, o chefe, né, que comanda tudo, e eles vivem debaixo de uma lei de obediência. Assim também são as tribos de Israel espalhadas pelo mundo. Vive debaixo de uma obediência, debaixo de uma lei. Nós temos um Deus e nós não fazemos negócio, nós não vendemos ele, né? Nada, nós não queremos. Pode fazer o que acontecer, mas nós não podemos negociar o nosso Deus. Ele é nosso o versículo 31 diz assim, não me darás nada. Isso Jacó falou, né? Do rebanho que você já possui, pois aquilo que ajudei você a ganhou no passado. Fiz um trocadilho de suas 2 filhas. Meu pagamento virá apenas do que nascer, a partir de agora. Jacó, depois de 14 anos, já conhecia bem o seu sogro. Quer dizer, ele trabalhou 14 anos sem ganhar nada. Ele vivia ali só para pagar o dote das esposas, né? Aí ele diz assim, ele já conhecia, com 14 anos ele já conhecia, que ele convivia com o sogro, ele já conhecia quem era a peça. A proposta que fez era bastante vantajosa para Labão. Ele achou disso aí, tá? Ele disse que vai nascer salpicada. Eu não tenho nenhuma salpicada, como que vai nascer, né? Não pode puxar nem para o pai nem para a mãe. Ele não lhe daria nada e Jacó permaneceria trabalhando para ele. Além disso, todos os animais com característica determinada no texto seria separado do rebanho e levado para outro lugar. Jacó ficaria com o restante e continuaria a apacentá-los
para seu sogro, como vinha fazendo. Porém, os animais que nascessem com as características determinadas, este seria separado do rebanho de Labão e pertenceria a Jacó. Nestas condições, Labão não tinha por que negar um acerto tão desfavorável para Jacó. O plano de Jacó é bem sucedido e Deus milagrosamente faz com que ele seja recompensado pelos 14 anos de dedicação a Labão. Nos próximos 6 anos, Jacó, agora pai de 11 dos 12 filhos que constituíram a nação israelita, cresce bastante, sobrepujando a Labão em posses. Este tenta apanhá-lo como pode, alterando as regras de acordo entre eles. Mas em vão, a mão de Deus guarda e protege. Tá. Conforme atesta Jacó, e não o deixou Deus fazer mal a mim. Porque tudo que Jacó fazia prosperava. E ele achava que tinha vantagem sobre Jacó, só que o Eterno abençoava Jacó em Mas tudo que ele fazia. hoje nós vamos encerrar o programa, está chegando o final do programa, e amanhã a gente vai contar, mas teve problemas mais tarde, porque Labão cresceu o olho, mas como é que pode? Né? Vamos ver, amanhã nós vamos relembrar o contrato que foi feito, e depois nós vamos ver para frente as cláusulas do contrato, né, e ver que Labão passou rasteira. Foi 10 vezes, não foi que mudou? 10 vezes mudou o salário dele, o ganho dele, né? Mas aumentando sempre o trabalho, né? Ele não queria permitir que Jacó fosse embora. Deixa eu falar uma coisa para você. Há uma promessa de Deus nas profecias bíblicas. Isso tem no Velho Testamento, né, que é para nós chamar Taná. Lá diz que no futuro o Eterno dará força para o justo, de 1000 homens. Por que ele produzia tanto assim, Jacó? Qual o segredo? Porque ele tinha força de 1000 homens. Ele era um guerreiro. Jacó era um guerreiro. Jacó, ele era um caçador. Jacó era um guerreiro, era um caçador. Tanto faz ele ter arma para matar o animal, como ele estrangulava. Sansão tinha força de 1000 homens. O que ele fez? Ele acabou com os filisteus quando derrubou aquele templo todinho na cabeça deles e destruiu com todos eles. Uma queixada só, ele matou 1000 filisteus. Uma queixada de burro. Agora, preste bem atenção. Deus tem para o justo, para o fiel. O desafio está na terra. As religiões estão aí. Mas a lei de Deus é que prevalece desde o princípio e vai prevalecer agora no presente e também no futuro. E para isso, os que vão receber galardão do Hashem, do Eterno, é preciso despertar agora. Despertar, abrir os olhos e dizer: eis aqui, Hashem, envia-me e faz a tua vontade. Mas é para você pregar o que está na Bíblia, não o que estão ensinando por aí, né? Mas fique na paz, vamos terminar o programa aqui. Terminando o programa. Queremos agradecer quem está direto aí, compartilhando, curtindo, comentando. Faça um comentário do programa. Não escolher a gente não, né? Tem gente que quer nos esculhambar. Mas o filtro aí, tem um filtro, né? Não deixa passar. Mas a nossa mãe já tem penado. Porque o certo, até para a gente conversar, é bom quando a pessoa tem conhecimento. Ele já leu a Bíblia, ele estuda a Torá, aí é bom, né? Você vê aquele irmão que veio do Rio de Janeiro, formado em teologia. Mas a pessoa que não sabe nada e quer debater com os outros... O irmão formado em teologia no Rio de Janeiro, já tem aproximadamente muitas instruções sobre judaísmo. Quando chegou aqui, cruzou os braços, nunca vi falar dessas coisas e está escrito. Estou aprendendo. A pessoa, quanto mais a pessoa sabe de Bíblia, dentro do judaísmo, é melhor para a gente ensinar ele. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada peça ela vai encaixando. Vai encaixando direitinho. Aí tem gente que chega aqui, que é formado, que não sei o que tem. Mas não conhece Bíblia. Não conhece Bíblia.
Não conhece. Porque a Aí teologia... fica difícil. Ruth, a teologia que tem, principalmente no nosso Brasil, todo país, é uma teologia que está baseado no ministério. O ministério que ele tá, Se o ministério é pentecostal, a teologia que você vai estudar ela é pentecostal. Se é tradicional, então você vai estudar aquela teologia tradicional. Se ela depende do ministério, os homens criaram teologia, essa teologia é criada, o estudo pelos homens. Mas quando você estuda a Bíblia escrita, que você passa para a Bíblia oral que explica essa escrita, aí a coisa muda, porque nós fizemos teologia e a gente não sabia era de nada. Chegamos ao final. Baruch Hashem, fique na paz. Shalom, Tenha um ótimo dia abençoado. dia. Hoje é quinta-feira, né? Que seja um A dia semana está abençoado, cheio de passando, boas mas notícias. amanhã nós temos que ducha, depois da manhã estudo da Que Torá, os e depois extintos sejam Rafitará, que é o encerramento do anulados. Shabat. Baruch Hashem. Ei, um abraço para Dona Dina, o pessoal da UTI, rapaz. UTI céu. UTI céu. Problemas. Se deu problema no seu celular, o que é que acontece? Venha na UTI céu. Folha 24/8, lote 19, né? Porque, Ruth, o amigo direto da gente, meio colado na gente, você sabe que o celular Faz hoje, parte, né? você nem desliga o celular, fica dia e noite ligado, só dá carga e tal, tudo. Mas tudo cansa. Tudo cansa. Aí se o celular se cansou, o carregador eles têm, se a bateria cansou, porque a bateria ela fica viciada, né? Fica viciada. Aí funciona um pouco minuto, ela dá aquela queda. E trouxeram aí um celular, quando eles abriram, a bateria estava quase essa altura, estava para explodir, porque já estava velho demais. Shalom, shalom. Shalom, shalom.